Olá, eu quero conversar com vocês sobre o Cisne Negro. Não se trata de nenhuma peça de balé em algum teatro. Muito pelo contrário. O Cisne Negro, também conhecido como Black Swan, refere-se a um evento raro, inesperado, de grande impacto, algo que foge completamente das projeções habituais e que, depois de ocorrer, é explicado como se tivesse sido possível esperar que acontecesse. Segundo o filósofo e ensaísta Nassim Nicholas Taleb, o autor dessa teoria, um evento só pode ser considerado um cisne negro se atender a 3 condições: surpresa e imprevisibilidade, onde ninguém esperava que fosse acontecer, ou era considerado altamente improvável. Segundo, impacto enorme, onde suas consequências são profundas, transformadoras e de longo prazo. E por fim, racionalização, retrospectiva, e depois que acontece, todos começam a dizer que era óbvio, que já se via sinais, como se fosse previsível. Fato é que existe algo no ar, pesado, tenso, como a calmaria antes de uma tempestade. Diversos analistas chamam esse ambiente de cisne negro, um evento raro, impossível de se prever, mas que muda o curso da história quando acontece. E os ventos que sopram dos Estados Unidos anunciam que um pássaro sombrio pode já estar batendo asas. Ninguém sabe de onde virá, mas prevêem. Pode ser o colapso de um sistema financeiro que parecia inabalável. Pode ser um conflito interno que divide a nação mais poderosa do mundo em 2 blocos irreconciliáveis. Ou pode ser algo ainda mais sutil, como a falência moral de uma sociedade que perdeu a noção de verdade e justiça. Como dizem, o cisne negro não avisa. Ele surge no momento em que todos acreditam ter controle, quando os algoritmos, as bolsas de valores e os governos dormem embalados pela ilusão da estabilidade, mas a história tem um jeito cruel de lembrar que a ordem é sempre temporária e que a previsibilidade é uma anestesia perigosa. Os Estados Unidos são o coração de um império construído sobre desconfiança. Uma desconfiança no dólar, na lei, na democracia e, acima de tudo, na imagem que o mundo faz de si mesmo. O farol da liberdade. Mas quando essa confiança racha, o eco se espalha pelo planeta. E o que começa em Wall Street ou em Washington rapidamente atravessa oceanos e fronteiras, chegando a Brasília, Buenos Aires, Londres ou Pequim. O cisne negro não respeita idiomas nem bandeiras. Imaginem o cenário: uma eleição contestada, uma nova crise bancária, uma convulsão social alimentada por movimentos encobertos por um sistema ideológico sem rosto e sem identidade. As ruas se dividem, as instituições se chocam e, de repente, o império que regulava o mundo começa a lutar consigo mesmo. E quando o centro de gravidade do planeta perde o equilíbrio, o caos deixa de ser local e se torna sistêmico. E o Brasil, como sempre, pode sentir o abalo antes de entender o que aconteceu, porque nossa economia respira o ar que sai dos pulmões da América, porque nossos líderes se movem conforme o vento político que sobra em Washington, e finalmente porque, em tempos de incerteza, o mundo inteiro vira plateia de um espetáculo que ninguém ensaiou. Um cisne negro que nasça nos Estados Unidos pode significar o colapso de sistemas financeiros, o fim de alianças políticas
e o início de um novo ciclo global, talvez mais autoritário, talvez mais imprevisível, mas certamente mais real. Os mercados cairiam, as moedas se agitariam, as democracias frágeis entrariam em colapso emocional e os cidadãos comuns ficariam perdidos entre narrativas e censuras. Descobriria que a verdade, esta velha companheira, também poderia morrer em silêncio. Mas o mais assustador é que o cisne negro não é inimigo. Ele é apenas o espelho de tudo que fingimos não ver. A corrupção institucionalizada, a manipulação da mídia, o vazio moral travestido de progresso. Ele não destrói o sistema, ele o revela. E por isto, quando o cisne negro descer dos céus da América, não será apenas um evento, será um despertar. Porque depois dele, o mundo nunca mais será o mesmo. E talvez pela primeira vez vejamos com clareza quem realmente controla a história. E se o Brasil quiser sobreviver à sua passagem, terá de escolher continuar vivendo dentro de uma novela de Odete Roitman ou finalmente acordar para o mundo real. Pois é, meus amigos, esta é uma teoria de Nassim Nicholas, que escreveu seu livro sobre esse tema, segundo ele, análises profundas de décadas de economia americana, e que, segundo várias mensagens, várias manchetes jornalísticas, tudo aponta para um caminho imprevisível daqui por diante e que pode futuramente abalar o mundo inteiro. Bem, eu não sou escritor, não sou economista, mas é muito fácil perceber que o mundo está em uma rota perigosa, onde esta rota mostra que lá na frente existe uma neblina muito forte e nós não conseguimos enxergar o que está do lado de lá. Não preciso ser um escritor nem um economista para trazer essa matéria para vocês, que eu espero que vocês tenham gostado. Ok? Desejo a todos aí um excelente abraço e até a próxima matéria, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.